E aí, gente, tudo certinho? Eu queria só falar uma coisa rápida. Eu vou deixar uma imagem aqui, eu vou tentar colocar o vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos a imagem, eu não sei se eu vou deixar aqui em cima ou se eu coloco ela durante uns segundos e vocês dão uma analisada nela. Essa imagem é muito interessante porque é de uma página que eu sigo chamada Psicossomática, né? Eu vou deixar, inclusive, ela marcada aqui nessa publicação. E achei muito interessante porque final de ano, não só final de ano, mas principalmente períodos em que muitas pessoas estão muito atarefadas durante muito tempo, pouco tempo de descanso, pouco tempo para um bom sono. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui bem tarde, porque foi o tempo que deu para mim, né? Enfim, muita coisa na cabeça, muita tarefada, sem tempo para comer, sem tempo para cuidar de si. Então, esse vídeo, essa foto, essa imagem, ela é muito importante porque ela traz uma reflexão que é para onde a gente está caminhando, né? Não vamos dizer assim, é impossível a gente entender, a gente conceber o fato da redução, né? Infelizmente, a tendência é cada vez mais agitada, a vida é cada vez mais agitada. Então, o terreno onde estamos pisando, ele é mais hostil, ele é quase inóspito, ele tá bem difícil. A gente tem ar contaminado, água contaminada, nossos alimentos não chegam nem com tanta riqueza nutricional com a gente, e pelo contrário, chegam com mais contaminação por agrotóxicos, né, que eles chamam de fitossanitários, seja lá como você chama. Fato é que empobrece os nossos alimentos e por aí vai. Então, dado o cenário, dado como a gente leva a nossa vida, dado como a gente tenta levar nossa vida, a gente pode até tentar fazer diferente, mas fica muito difícil. Então, eu achei muito pertinente essa postagem e eu até convido vocês a seguir essa página. Eu sigo há pouco tempo, gostei bastante dessa publicação, inclusive minha noiva mandou para mim. Eu decidi fazer essa postagem aqui para falar da parte nutricional, para complementar como totalmente, né, falando da área da saúde, para lembrar vocês sempre os pilares que eu gosto: o sono, a boa gestão do estresse, do seu emocional, a atividade física, alimentação e, se for o caso, uma possível suplementação, que eu na minha prática clínica vejo como indispensável. Por isso que eles estão aqui, todos eles, e a suplementação principalmente aqui nos pilares. E vamos falar da alimentação. Em relação ao estresse, a gente tem duas glândulas pequenininhas em cima do rim, chamadas de adrenais, antigamente chamadas de suprarrenais. Elas produzem diversos hormônios, dentre eles, inclusive testosterona, tá bom? Mas dentre eles, três principais: aldosterona, DEA, DHEA e cortisol. Vamos falar aqui um pouquinho da relação rápido, DEA-cortisol. Com o passar do tempo, dado a dificuldade da nossa vida, a gente tem visto de 2007, 8, 9 para cá, um certo termo começou a soar a soar nos dos anais da medicina, chamado de fadiga adrenal. E o que seria isso? Hoje a gente já não usa mais esse termo, porque o termo foi colocado para pessoas que entraram em hipofunção geral da adrenal. Ou seja, não produz mais nenhum hormônio, a começar pelo cortisol. Então, mas hoje a gente sabe que pela clínica você não consegue dizer se a pessoa está em fadiga adrenal ou não, porque os sintomas que a pessoa às vezes tem antes de entrar na hipofunção, antes de ter os hormônios da adrenal zerado a produção, você pode ter sintomas e ainda os hormônios estarem em alta.
Resumindo, fadiga adrenal não é um nome mais usado porque esse nome fadiga adrenal ele não consegue conceituar direito uma possível síndrome, tá? Que seria a redução da função adrenal. Então, mas só para isso foi a título de curiosidade. Voltando para o problema em questão, quando você produz cortisol, o certo é você ter uma curva de manhã alta, que é ele que te acorda o seu sistema digestivo, principalmente se você observa a medicina tradicional chinesa, ayurvédica, por aí vai. Ele liga todos os seus aparelhos, todos os seus sistemas. De tarde ele vai caindo e à noite ele tem que estar zero. Eu, por exemplo, agora, como eu falei, tá tarde, os meus olhos estão pequenininhos, mas é o tempo que deu, vamos que vamos. Depois eu corro atrás desse prejuízo. Então, quando você exacerba a função adrenal, você tem estresse de manhã, estresse de tarde, estresse à noite. Somado aos outros fatores, mau sono, a alimentação equivocada, e o estresse, falta de exercício, por aí vai. Então você começa a ter problemas na função da adrenal, principalmente do ponto de vista de produção do cortisol. Só também a título aqui de curiosidade, quando você começa a ter hipofunção adrenal, você começa a falhar normalmente o DEA, DHEA, dehidroepiandrosterona. Então esse DEA, dehidroepiandrosterona, o que ele faz? Dentre diversas funções, ele tem a função de proteger nosso córtex. Núcleo ventromedial, córtex pré-frontal. É onde a doença de Alzheimer começa a afetar. Aprendizados recentes que ainda vão para outras partes cerebrais para se concretizarem, sedimentarem, ele é o responsável. Sabe quando você está alcoolizado, você está muito embriagado, você desliga o córtex. Sua tomada de decisão, raciocínio crítico objetivo e por aí vai. Por isso que você fica aquele bêbado chato, aquela pessoa, ou você é o bêbado rico, ou você é o bêbado amoroso, ou é o que fala sem parar que ama todo mundo e começa a contar todos os seus podres, enfim, você perde o seu filtro social. É isso que o córtex faz. Não desligue-o. Mas voltando. Então, quando você tem a perda do DEA, é por onde a fadiga adrenal, antigamente chamada de fadiga adrenal, né, a hipofunção da adrenal começa. Dito isso, depois você começa a ter a perda do cortisol. Se não me engano, ele é o último, tá? Ou é a aldosterona, perdão, ou é a aldosterona que é a última. Mas a relação DEA-cortisol é bem interessante nessa questão. Por quê? Quando você começa a ter estafa, você começa a ter muito cansaço, você não suporta mais os estímulos dados por você mesmo, pela vida, e você não consegue mais lidar com isso, o seu cortisol começa a abaixar, você entra na hipofunção. E aí pronto. Aí sabe o que vai te ligar? Vai ser o cafezinho, que você não sabe, mas você está viciado, de manhã, de tarde. Tem gente que toma café à noite para dormir. Tem gente aí que pode estar até se reconhecendo. O uso de estimulantes com frequência. Esse é o segundo passo. O primeiro passo, o cortisol começa a cair. Aí você começa a dar chibatada no cavalo cansado. Aí você começa. Energético, estimulante, por aí vai. Só que vai chegar uma hora que o próprio vício naquela rotina vai te pegar. A ponto de que você, quando tentar desligar, não vai conseguir. Você vai fazer exatamente como está na foto. A moça tenta sair da cama, tenta curtir um descanso e não consegue. Por quê? Porque o descanso acaba sendo pior do que você tá ali com a bateria ligada. Estímulo o tempo todo. Você já tá em hipofunção, mas você tá ali dando chibatada em cavalo cansado e por aí vai. Quando você para, aí você acha que você vai recuperar as energias. Não, você perdeu a capacidade de recuperar as energias. Agora o corpo, sabe aquela frase do enquanto tá quente não tá doendo. Quem joga bola, quem, enfim, faz exercício físico, dá uma pancada forte que se você tivesse frio, acabou de levantar da cama, acordou, bateu com o dedinho na quina. Dói muito. Agora imagina você jogando bola ainda com sangue quente, como diz a gíria. É basicamente isso. Quando o sangue esfria, dói mais. É isso. Quando você para, você sai daquela energia toda,
agora eu vou descansar. Não, agora eu tô esgotado. Eu não consigo recuperar minhas energias. Então eu tô tentando explicar, tô tentando criar uma conexão com quem tá escutando aqui, você que tá me ouvindo, pra você entender que isso é normal. Não deveria. Não deveria. Mas para quem tá nessa corrente frenética, infelizmente é normal. E aqui vai algumas dicas, tá? Em relação a... Eu vou colocar nos comentários, vou colocar nessa postagem tudo que eu acredito que possa funcionar, baseado na literatura, mas eu vou dizer aqui. Alimentos como vitamina C, tá? Alimentos ricos em vitamina C, como acerola. Alimentos ricos em vitamina B5, como carnes, peixes, ovos, iogurtes, enfim, alimentos de origem animal, alguns derivados do leite. Eu não gosto muito de usar leite, a não ser que seja o leite de origem A2, tá? Alimentos ricos em magnésio. Esse trio da adrenal, que a gente chama de trio de ouro da adrenal, vitamina B5, magnésio e vitamina C. A vitamina C tem que ser em altas doses. Então você consumir bastante frutas. Eu vou deixar umas formas ativas ali nos comentários, tá? Magnésio, quem for suplementar, prefira 3 ou 4, até mais tipos de magnésio diferentes na fórmula. Você pode usar vitamina C lipossomal, vários vitâmeros, várias formas da vitamina C ser apresentada, é interessante também. Ascorbato, vitamina C, por aí vai, tá? Magnésio, vitamina C, a vitamina B5 de preferência da forma ativa, pantotenato de cálcio, tá? Eu não vou dar doses aqui, eu não posso prescrever por aqui, mas meus pacientes conhecem bem isso, tem vários pacientes meus, inclusive eu já fiz isso, há 10 anos basicamente eu faço isso, há mais ou menos 8 anos, tá? Ervas adaptógenas para adrenal. A ashwagandha, ela pode ser bem interessante porque ela quase funciona como coringa. Quando você está no momento de hiperfunção, que ela está lá em cima, estourando de cortisol, ela pode auxiliar, não só nesse processo, mas também processo de produção de testosterona. Ela é chamada de ginseng indiano, também conhecido. Tem uma outra chamada ginseng panax, ginseng coreano. Todos eles são muito bons. Cuidado com um chamado licorice, porque se você tiver naquela fase de hiperprodução de adrenal e você precisa acalmar um pouco mais, o licorice faz com que, dentre outros caminhos metabólicos, ele consegue pegar uma enzima que inativa o cortisol em cortisona, que é a forma inativa, e desliga essa enzima, estimulando a outra, que pega o cortisona, que é a forma inativa, e transforma em forma ativa. Então o licorice, muito cuidado nesse processo. Ele trabalha com receptores mineralocorticoides, ele mimetiza esse processo. É um pouco complicado de explicar aqui, mas muito cuidado, tá? Agora, quercetina, epigalato de catequina galato, que está no chá verde, os chás da família Sinensis é muito bom, tá? Tem cafeína, mas é pouco, tá? Vai também ter teanina, que é excelente para você ter uma certa calma. Então, chá verde, chá branco, chá preto, mas principalmente o chá verde, as derivações do chá verde, da qualidade do chá verde, o matcha, conhecido matcha, é bem bacana também. Cacau, riquíssimo, eu sempre falo do cacau, quem me acompanha nas postagens sabe. O cacau é excelente antioxidante, é importantíssimo na saúde das pessoas, tá? O campeão, o açaí em segundo lugar. E já falando do açaí e mirtilo, por exemplo, frutas roxas, tem antocianinas, são compostos formados de compostos fenólicos, um ácido base, alguns elementos ali que são interpretados pelo nosso corpo como açúcares, mas fiquem tranquilos, não tem nada a ver com o aumento de glicemia, são só formas moleculares dessa molécula se apresentar. Então, antocianina é excelente, os compostos fenólicos são excelentes antioxidantes. Sim, sempre vamos lembrar, estou falando a nível de glândula adrenal, mas quando você entende o corpo como um todo, falando do micro para o macro, você está em processo inflamatório, tá? Então, todos esses elementos vão funcionar de forma indireta. E aí a gente pode falar aqui também de outros alimentos, como o kiwi e o espinafre, que vão ter ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico é interessantíssimo, porque ele é um elemento muito, muito importante
na anti-inflamação também, mas ele previne que processos oxidantes de difícil remoção, de difícil destruição aconteçam. Então, quando você tem, por exemplo, um radical chamado hidroxila com ferro, você forma uma reação chamada de Fenton, e você tem o radical hidroxila. Então, o radical hidroxila é de difícil eliminação do nosso corpo. O ácido alfa-lipoico é um coringa nesse momento. Então, se você está, por exemplo, precisando utilizar sulfato ferroso ou ferro quelado, enfim, e esse ferro acabar sendo distribuído no seu corpo, sobrando para aumentar vírus, para aumentar a quantidade de bactéria, que eles utilizam esse tipo de elemento, né? O corpo tem como reservar para eles não terem, mas se você tiver com uma imunidade um pouco, destrambelhada, ele pode utilizar. O ácido alfa-lipoico não deixa isso acontecer. Então é bem interessante, você não tem oxidação pela sobra do ferro, juntando com esses radicais. Radicais que são oriundos da oxidação. Então o alfa-lipoico faz isso. Sem contar que ele recicla a vitamina E, que é excelente antioxidante também, em funções oftalmológicas, funções de antioxidante sistêmicas das nossas paredes celulares. Ele recicla a vitamina E. Ele recicla a vitamina C, que você já vai estar usando, já vai preconizá-la quando você tem um problema adrenal. E você também recicla a glutationa peroxidase, que é a enzima mestre do nosso corpo. Enzima mestre. Glutationa peroxidase, catalase e superóxido dismutase. São as 3 enzimas que nós temos no corpo. Então ele vai reciclar a vitamina E, ele vai reciclar a vitamina C, ele vai reciclar a glutationa peroxidase e coenzima Q10. Quem nunca escutou de coenzima Q10? Excelente também para processos de obtenção de energia. É aquela que reduz quando você usa remédio para baixar colesterol, tá? Então, é bem importante esse tipo de entendimento. E aí, gente, eu não vou discorrer mais, porque esse trio de ouro da adrenal, mais esses outros elementos que eu falei, que são chás, que a gente chama de adaptógenos, não são adaptógenos, mas são ervas imprescindíveis, como ashwagandha, ginseng panax, siberiano, coreano, a rhodiola rosea também é excelente nesse processo de melhora, levantamento da função adrenal. Falei da licorice em alguns momentos específicos, quando você já está em queda da adrenal. E esses compostos antioxidantes, frutas, que têm essa diversidade antioxidante para a gente, são muito importantes, tá bom? Então, adorei essa postagem da psicossomática, fica aqui o convite novamente para você seguir a página dela. E isso é uma glândula. Lembrando que depois eu vou fazer um vídeo sobre tireoide e pâncreas também, porque tireoide, pâncreas e adrenal, elas funcionam em uníssono. Elas, quando uma dá problema, as outras acabam capengando também, e aí você tem uma porta de entrada para diversas doenças, tá bom? Então, até a próxima.